Boa noite. A crise econômica que começou nos Estados Unidos em 2008 mostrou seu potencial destrutivo em 2011, ao envolver o euro e balançar os alicerces da Europa. O processo que levou à atual crise deixa evidente a necessidade de uma profunda reflexão sobre o atual sistema financeiro, já que mexe com a economia de todo o planeta e, consequentemente, com o emprego e o bolso de milhões de trabalhadores do mundo todo. Ainda no século XIX, o economista alemão Friedrich List mostrou que os princípios do livre comércio de Adam Smith funcionavam bem, desde que todas as nações atuassem em igualdade. Assim, o comércio seria benéfico numa transação entre duas nações que estivessem no mesmo patamar de desenvolvimento industrial. O que a gente viu agora foi que países emergentes se tornaram reféns de crises cambiais provocadas por movimentos de capital especulativo. O Brasileiras.org dessa segunda-feira discute a crise desse sistema financeiro, que tem muito paralelo com a crise que houve com esse mesmo modelo no final do século XIX, começo do século XX, até estourar na Primeira Guerra Mundial. Nosso convidado especial é o economista Luiz Gonzaga Beluso, que é professor titular de Economia da Unicamp, teve passagens pelo governo também de São Paulo, governo também nacional, foi secretário de Ciência e Tecnologia entre 1988 e 1990, e é um dos principais pensadores econômicos brasileiros. Contamos também com a colaboração da jornalista Márcia Dutra. Lembrando que o programa de hoje é gravado e já foram selecionadas perguntas dos telespectadores no blog www.luiznassif.com.br. Nesse primeiro bloco, vamos entender a trajetória e as ideias do capitalismo do pós-guerra e seus reflexos no pensamento econômico brasileiro. Também vamos discutir quais as ideias do modelo keynesiano e o papel da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, e as contribuições de três nomes aí da chamada economia heterodoxa, Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares e Raul Preves. Beluso, primeiro, queria entender um pouquinho, digamos, os fatores que levam à crise, à guerra, e o que emerge da crise e como que a América Latina recebe essas ideias que vêm a partir de Keynes como tentativa de superar a crise dos anos 30. Você está falando do final do século XIX, começo do século XX, que as últimas décadas do século XIX assistiram um fenômeno muito parecido com o que nós observamos a partir de meados dos 80, começo dos 90, que é a emergência de duas potências industriais, né, Estados Unidos e Alemanha, né, que entraram em forte concorrência com a matriz da Revolução Industrial, a Inglaterra, né, que era a chamada a oficina do mundo, né, a fábrica do mundo. E isso montou um sistema, ao mesmo tempo, muito dinâmico, porque, né, isso é uma característica do capitalismo, esse extremo dinamismo, inovador, né? Esse final do século XIX assistiu, né, uma série de inovações importantes, né? Motor a combustão, né? Portanto, o automóvel. Navio a vapor. O navio a vapor é de um pouco antes, né? O navio frigorífico, né? Portanto, permitindo o transporte de mercadorias perecíveis, né, a longa distância, permitiu o surgimento da química pesada, da soda e do cloro, o surgimento da eletricidade, né, e o petróleo. Né. Então, tudo isso faz parte da segunda revolução industrial. Quando a gente fala em segunda revolução industrial, as pessoas acham que é um fenômeno apenas tecnológico. Não é? É um fenômeno tecnológico acompanhado de um avanço de alguns países em relação a outros. Né? Eu estou me referindo especificamente aos Estados Unidos e à Alemanha. Né? E esse foi o período também dos conflitos interimperialistas, onde se aguçou, o período da partilha da África, né? Onde se aguçaram esses conflitos interimperialistas, a tentativa de conquistar as fontes de matérias-primas, etc. Né? Isso levou a uma transformação com grande mudanças sociais, né, porque foi o período em que realmente você aumentou brutalmente as escalas de produção, congregou os trabalhadores dentro do mesmo local, né, você criou a primeira etapa da sociedade de massas, né, você localizou os trabalhadores nas cidades, em alguns locais, né, e isso deu origem a várias manifestações culturais, né? Eu sempre me lembro da ideia, o racismo
por conta do imperialismo surge aí, né? A ideia do homem criminoso, do lombroso, na verdade, era a descrição do homem popular. Não é? O lombroso é a descrição do homem popular. Então, esse é um momento de grande exuberância e, ao mesmo tempo, de surgimento de conflitos e contradições muito importantes, né? A Inglaterra era o centro financeiro, a Libra era a moeda-chave, né? Que, na verdade, era o padrão Libra-ouro, né? Todo mundo fala no padrão ouro, contra o qual o Keynes mais tarde se indisporia, e o Marx já no Capital, né, em seus trabalhos paralelos, dizia que aquilo era um absurdo, né? Ainda que as pessoas entendam que o Marx era um metalista e estava longe de ser isso. Mas então, essa transformação, essa coisa fáustica, né, que o capitalismo produziu, é muito interessante você observar. Isso culmina, né, na Primeira Guerra, o conflito político, né, se antecipa à crise econômica, a crise social já estava posta, né, e o conflito político se antecipa à crise econômica, que só ocorre depois que você levou isso à exasperação. Quer dizer que quando você fala de dinâmica do capitalismo, você tem, digamos, esse primeiro fluxo que é de explosão, isso aí emerge novas massas que passam a ter mais demandas que não conseguem ser assistidas, e isso é o caldo, digamos, para a etapa seguinte de crise. Isso. Na verdade, o que você tinha era uma presença das massas física sem a representação política. Você tem o surgimento dos partidos, do Labour Party, né? Na Inglaterra, você tem o surgimento dos partidos socialistas, social-democratas e comunistas, mas sem que eles tivessem realmente presença na decisão política, né? Então, a crise de 29, de uma certa forma, exprime, né, essa incapacidade das massas terem qualquer participação e ter qualquer opinião compatível com a sua presença, com as suas necessidades, né? Se você assiste os documentários da época, sobretudo os da BBC, aliás, os da BBC são magníficos, eles mostram de uma maneira muito clara, né, que você tinha esse descompasso, essa fratura entre a presença das massas, suas necessidades, e um capitalismo desvairado que culmina com a crise de 29. Né? Então, esse período, o Brasil ele passa por um processo semelhante. A reconstrução, as ideias que surgem para, digamos, desembocar depois em Bretton Woods, surgem a partir do quê? De Roosevelt mesmo? Não, elas, na verdade, começam a se manifestar, inclusive tem um debate entre os partidos socialistas, né, sobre a ideia do capitalismo organizado, trustificado, que eles puxam da Alemanha, mas também da organização financeira e econômica e industrial dos Estados Unidos, né? Eles são pioneiros nessa organização. Aí, na Inglaterra, o sistema financeiro servia simplesmente para manter as relações internacionais da Inglaterra. Quer dizer, o sistema financeiro em inglês, era basicamente internacional, voltado para a gestão das dívidas públicas dos países emergentes, né? Que não eram emergentes, eram, na verdade, países periféricos, né? Naquela época, os produtores de matérias-primas. Aliás, o único país que contava naquele período na América do Sul era a Argentina, né? A Argentina era o grande protagonista, porque a Argentina era o país que tinha as ligações mais orgânicas. O Brasil era um fazendão atrasado, produzia um produto, né, basicamente o café. A Argentina produzia carne, produzia trigo. Estava inserida na divisão do trabalho proposta pela Inglaterra, a Argentina, né, e ela, na verdade, foi a vítima mais clara de todas as crises financeiras, também por isso, né? Antes do encilhamento teve a quebra lá do banco. Isso, antes do encilhamento teve a quebra do Barings, né? Que é uma crise que é argentina, mas também é uma crise financeira europeia, que dá um sinal de como a finança se movimenta, né? Mas o Brasil tinha um protagonismo muito modesto, digamos assim, como uma economia importante, né? Ao longo do século XX é que o Brasil veio conquistar essa preeminência, graças, inclusive, a essas mudanças, né? Porque o Brasil respondeu adequadamente a essas mudanças, sobretudo depois da Revolução de 30. Né? Mas, digamos, o debate econômico da época estava ainda muito distante daquilo que o Keynes iria propor. Né? O Keynes é um revolucionário, na minha opinião, muito mais do que ele gostaria de ser.
né? Porque ele tentou, em todas as obras, sobretudo na teoria geral, ele tentou ali explicar para os ortodoxos, não é? Tentou explicar que não era a ruptura não era tão grande, mas ele não conseguiu levar isso a cabo. A ruptura era muito grande. Né? Então, e como ele era na verdade, um conservador, né? A despeito dele dizer que ele estava no extremo esquerdo do espectro celestial, dizia ele, que ele se considerava uma pessoa, e era mesmo, muito inteligente, né? E o Keynes, na verdade, provocou essa ruptura porque a discussão entre os marxistas, por exemplo, ela era muito avessa à reforma, né? Ela estava em torno da crise geral do capitalismo. Eles sempre fazem isso, né? É a crise final, a crise geral, né? O Hilferding, que era um pensador importante e que escreveu no começo do século o seu Capital Financeiro, ele né, dizia que o capitalismo iria produzir essa crise, mas essa crise iria levar inexoravelmente, pelo seu automatismo, a uma solução. Não é? E houve uma discussão entre essa turma do capitalismo organizado e os outros minoritários queriam a reforma. Né? Um economista chamado Son Hettel, né, que era um homem muito inteligente, falava, olha, não é bem o caso, né? Eu acho que a gente tem que lutar pelas reformas, etc. Mas realmente quem protagonizou as reformas foram outros. Agora, teriam sido possíveis as reformas, dada a complexidade que são as relações internacionais, interesses estratificados, se não fosse a guerra? Não teriam. Eu acho que, espontaneamente, na verdade, as reformas ocorreram, né, depois da Grande Depressão. Ocorreram através por caminhos que nós não gostaríamos que elas ocorressem. Né? No ponto mais baixo da crise, em 1933, nós não devemos nos esquecer que surgiram duas experiências polares. A experiência do nazismo, que é uma experiência político-econômica de grande importância, e a experiência do New Deal. O Keynes escreveria depois, no prefácio da edição alemã da Teoria Geral, que a política econômica do Sartre, que era o ministro das Finanças do Hitler, tinha sido mais parecida com o que ele recomendava na Teoria Geral. Ele podia escrever essas coisas porque ele era, como ele dizia, ele era um imoralista. Né? Então ele se sentia liberado para fazer qualquer coisa. A formação dele é assim. Né? É um anti-vitoriano, um homem que frequentou um grupo de 12 pessoas de Cambridge, chamados Apóstolos, né? Que teve o Maxwell como participante. E ali a pessoa tinha que ser um livre pensador mesmo, e os testes eram duros. E ele correspondeu a isso. Né? Então ele falava essas coisas, entende? Sem nenhum temor, nem nenhuma dúvida. Essa relação entre modelos econômicos e desdobramentos sociais e políticos não é muito comum nos economistas, não. Porque, desse ponto de vista, porque o Keynes não se considerava um economista. Ele dizia que ele era um publicista, que ele era um homem público, e ele estava ali com a disposição, como estudou em Eton, aristocrata inglês, né? Disposição de servir o que ele entendia que era o interesse, ele falava pelo interesse público. Agora, quando a gente pega, por exemplo... Então, hoje em dia não, né? Porque começou a mudar. O negócio começou a mudar. Não. Agora, quando a gente pega os anos 30 aqui, a industrialização, substituição de exportações, foi mais uma observação em cima, empírica, em cima das necessidades que se via, em cima do estrangulamento cambial e tudo, ou já havia alguns teóricos formulando alguma coisa sobre industrialização? Não, na verdade foi uma reação quase empírica mesmo. Né? A crise levou isso. Na verdade, obrigou o Getúlio a tomar aquelas medidas, são medidas claramente anticíclicas, né? E, diferentemente da Argentina. Né? Você tomar o depoimento do Prebisch, né? Que era presidente do Banco Central da Argentina, a Argentina fez um ajustamento, digamos, ortodoxo, né? E jogou a economia na depressão. Nos anos 30, isso? Nos anos 30, que deu origem àquele período chamado a década maldita. Né? E o Brasil não. O Brasil, o Getúlio, pragmaticamente, na verdade, fez a política anticíclica, queimou o café, fez a moratória
dos cafeicultores, o que quebrou meu avô, né? Seu avô era Porque meu avô tinha, não, meu avô tinha uma importadora, eles não pagaram, meu avô quebrou. Eu podia estar muito melhor hoje, mas enfim, isso é um incidente histórico, né? Mas ele fez uma política anticíclica, na verdade, e renegociou a dívida externa, teve que renegociar a dívida externa, que nós tínhamos entrado no ciclo de financiamento, assim como todos os países, que emergiu de 25, depois da estabilização alemã em 24, da hiperinflação alemã, houve um plano Dawes, né? E os bancos americanos passaram a financiar, passaram a ter preeminência sobre os bancos ingleses, passaram a financiar urbe et orbe, né? Financiar os europeus, financiar os alemães, né? O Sartre até disse, olha, eles estão financiando até mesmo ginásio de esporte, chafariz, essas coisas. E ele ficou preocupado, porque ele falou, isso aí vai dar uma crise de financiamento externo. Você vê que a finança ela muda para continuar mesmo. Para continuar mesmo. Agora, Beluso, o Roberto Simons, que foi presidente fundador da Fiesp, ele foi o primeiro a pensar essa questão da industrialização, porque a industrialização ela fica a pedra de toque de todo aquele período do pensamento brasileiro desenvolvimentista do pós-guerra, né? Mas o primeiro a pensar foi o Roberto Simons? Na verdade, o primeiro grande debate que você tem sobre a industrialização é o debate Simons-Gudin, né? Em que o Gudin defende a ideia da... Palito de fósforo. Isso, né? Como diz um amigo meu, contra a água encanada e a luz elétrica. Mas era contra a industrialização, porque achava que isso não é... Você mencionou o Adam Smith, muito mais o Ricardo, né? O Gudin, seguindo esse paradigma, ele achava que o Brasil não tinha vocação para a industrialização, né? Que o Brasil devia mesmo permanecer naquela divisão internacional do trabalho que tinha sido proposta pela Inglaterra, né? Mas isso já era uma impossibilidade, né? Foi a partir daí, dessa crise, em boa medida, e da evolução dela, né, das consequências, que o Prebisch escreveu o famoso artigo de 49 sobre a deterioração dos termos de intercâmbio, né? Para mostrar... Isso deu origem à CEPAL, para mostrar que os países precisavam empreender seus processos de industrialização, e aí isso já ocorre no pós-guerra, né? Depois da guerra, em que o pensamento keynesiano era dominante, né? Como chamava, era dominante, mas era o que a Joan Robinson chamava o keynesianismo bastardo. Bastardo, né? por quê? Bastardo porque era o keynesianismo hidráulico, né? E o Keynes era muito mais sofisticado do que isso. O Keynes era um teórico monetário e financeiro, né? É que quando vira tema de política mesmo, você tem que simplificar. É isso, tem que simplificar e simplificaram bastante. Até o Alexandre fica gênio. A jornalista Márcia Dutra tem uma pergunta enviada por um telespectador. Lembrando que o programa de hoje foi gravado e as perguntas foram enviadas antecipadamente ao blog luisnassif.com.br. Márcia. É verdade, só que eu vou pular um pouco no tempo. Vocês estão falando da década de 30, industrialização, então nosso telespectador quer saber o que impede hoje, professor, o país de reduzir os juros e desvalorizar o câmbio. O Banco Central brasileiro precisa passar por uma redefinição? Eu acho que isso, de certa forma, já está ocorrendo, né? De fato, nós ficamos amarrados à política de metas de inflação, né? Aliás, desde a estabilização lá atrás, em 1994, né, nós tivemos esse contubérnio entre juros altos e câmbio valorizado, né? Durante todos os anos 90, a partir de 94, isso terminou em 99 com a desvalorização, que era óbvio, né, porque nós abrimos um tremendo buraco no balanço de transações correntes, né, e sofremos aquilo que se chama uma parada súbita, que nós acumulamos 70 bilhões de reservas, né, numa situação em que a economia internacional estava também muito favorável, né, os movimentos de capitais favoráveis a nós, e nós acabamos sofrendo aquilo que todo mundo sabia que ia ocorrer. Né? Também não precisa ser nenhum gênio, né? Não, era só você ter um mínimo de informação, saber que... Bom senso. Bom senso, saber que ia ocorrer. Eu me lembro que eu debati com um grande economista brasileiro na televisão e ele dizia, senhores não acreditam no professor Beluso que não vai desvalorizar. Eu falei, eu nem vou dizer que vai desvalorizar, porque eu não jogo contra o país, mas se vocês têm a paciência, isso aí não vai aguentar muito tempo. Irreal, era uma situação irreal, né? Irreal. Situação irreal. Vamos pegar esse racionalismo e as formas como se propagam as ideias a partir dos centros de pensamento para o restante do mundo. Por exemplo, o keynesianismo,
que a gente tem aquele processo financista antes, um processo que se retoma depois. De que maneira que se dá essa propagação da ideologia? Quais são os mecanismos que fazem com que a ideologia se propague para os países periféricos ou emergentes? São os aparelhos de difusão da informação. Né? Como é que isso se faz? Né? Se você olha, isso se faz através do domínio dos departamentos econômicos das universidades. Né? O keynesianismo se tornou uma ortodoxia, digamos, nos Estados Unidos, nos anos 40, por conta de um papel importante que teve o Samuels, por exemplo, e outros economistas, ou o Galbraith, né? Se tornou dominante, né? Ou Robert Solow, se tornou dominante. Né? Nos anos 70, quando o período chamado dos 30 Gloriosos começou a retroceder, começou a apresentar problemas, o Friedman começou a emergir como crítico mais importante, né? Dizendo que o dinheiro importava, ainda que na verdade, importasse quase nada. Né? Eu não consigo entender até hoje, né, com 69 anos, por que o Friedman dizia que o dinheiro importava como o dinheiro era tão desimportante. Porque quando o Keynes dizia que o dinheiro importava, ele estava falando de um ativo que, na verdade, é o ativo de reserva do sistema. Né? Estava falando da qualidade de reserva de valor do dinheiro. Né? E o Friedman está dizendo, não, você tem uma estrutura aí de ativos que você pode passar do dinheiro para outro ativo qualquer. Né? Então, o dinheiro só tem importância do ponto de vista quantitativo. Na verdade, ele expulsou o dinheiro do panorama. Quando o Keynes disse que tinha importância, ele falou, olha, tem um problema, isso é a forma geral da riqueza, né, a qual convergem, são obrigados a se referir todos os outros ativos. Vou te dar um exemplo. Né? Hoje, todo mundo corre para os títulos americanos, porque isso chama-se preferência pela liquidez no seu estado extremo. Todo mundo quer comprar título americano que acha que é mais seguro. É isso que o Keynes estava falando. Né? Essa é a diferença do dinheiro para os outros ativos. Enquanto esse ativo se valoriza, os outros se desvalorizam. Mas, enfim, voltando à sua pergunta, né, essa coisa da hegemonia teórica tem muito a ver, claro, com a forma como isso vai penetrando nas universidades, nos meios de comunicação. Departamentos econômicos de instituições financeiras. O peso é crescente, porque isso mudou muito, né? O peso crescente da opinião dos analistas das instituições financeiras. Isso hoje é uma coisa universal. Eu não sei se você tem acompanhado, eu tenho acompanhado muito, né, os debates que se travam hoje nos Estados Unidos e na Europa a respeito dessa predominância. Os franceses produziram um texto, os americanos também, sobre essa dupla militância, digamos, de alguns economistas, que são, ao mesmo tempo, são membros de instituições acadêmicas, são professores e dão assessoria para instituições financeiras. Né? E a reclamação é o seguinte, precisa declarar que ponto de vista você está defendendo. E aquele trabalho que você fez aí, quem que encomendou? É quem pagou, né? Porque frequentemente isso generalizou isso. Né? Estou dizendo, todos nós somos convidados para dar pareceres, para falar, mas você precisa explicitar o seguinte, olha, eu estou aqui falando como parecerista, eu não posso transformar isso numa opinião pública. Certo. E muito menos numa tese para que seja seguida. Muito né? menos numa tese para que seja seguida, mas é que isso virou uma coisa complicada. Né? E hoje o debate no mundo inteiro, principalmente você vê que os alunos de Harvard abandonaram as aulas do Gregory Mankiw, não porque achassem que ele estava vendendo alguma coisa inadequada, mas porque discordavam da economia que ele estava ensinando. Isso está começando a se generalizar. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos já já. Bom, Brasilianas.org está de volta. Recebemos hoje o economista Luiz Gonzaga Beluso para discutir os rumos da economia mundial. Nesse segundo bloco, vamos falar bem rapidamente da trajetória do pensamento econômico brasileiro a partir da CEPAL e depois a partir desse esgotamento do modelo keynesiano e a entrada desse modelo chamado neoliberal. Beluso, quais são os trabalhos essenciais e as pessoas essenciais para a consolidação desse modelo cepalino, da substituição de plantações, e quais as vulnerabilidades desse modelo aí que acabam levando ao esgotamento desse ciclo? Bem, a gente precisa entender
quais eram as circunstâncias em que se deu o desenvolvimento do pós-guerra, né? E sobre o que estavam refletindo aqueles homens, né? Homens e mulheres, que tem a Conceição. Né? Então, ali havia um clima, assim como na Europa havia o clima que permitiu as políticas keynesianas, né? E a construção do estado do bem-estar, né? Isso foi ajudado, inclusive, pela política americana de ajudar na reconstrução, etc. E aqui, como no resto da América Latina, né, a resposta foi a industrialização. Né? E não vamos imaginar que isso foi uma coisa absolutamente hegemônica, que ela foi conflitiva. Né? E se traduziu numa dificuldade enorme de você impor certas políticas que eram reiteradamente consideradas inadequadas, heterodoxas, que iam levar ao desastre, etc., etc. Né? Houve recentemente um ex-presidente do Banco Central que disse que foram 40 anos de burrice. Né? Burrice que acabou com o bicho do pé e a febre amarela. E criou potência industrial. Criou uma potência industrial. Mas, enfim, cada qual com a sua opinião. Os grandes protagonistas disso, eu vou citar 3, e você vai achar que estranho um que eu vou citar. Né? Vou citar o Prebisch, né, que veio com o Celso e mais o Roberto Campos falar com o Getúlio para que apoiasse a criação da CEPAL. Né? O Roberto Campos foi o primeiro presidente do BNDES, em 52. Ele era um desenvolvimentista e não sabia. Né? Ele fazia uma coisa e falava outra. E o Celso é o inspirador de todos nós. Né? Foi o que, na verdade, nos atraiu para a economia. E o livro A Formação Econômica do Brasil é uma preciosidade, né? Porque ele trata ali com grande destreza e sabedoria de uma coisa que não se faz mais. Né? Infelizmente, isso vai impedir que muita gente compreenda o que está acontecendo no capitalismo hoje. Ele trata da dinâmica das estruturas. Né? Vem do capitalismo colonial, mostra como aquilo foi se movendo, foi se transformando, até criar a oportunidade da industrialização. Esse é um livro maravilhoso, né? Pela construção. E é claro que os economistas da CEPAL depois, né? Sunkel, Aníbal Pinto, sobretudo, que era um pensador maravilhoso, né? Que eram seguidores do Prebisch, que foi o diretor do Centro CEPAL BNDES aqui no Brasil e que conviveu com a Conce, como ele chamava, né? A Conceição, com o Castro e o professor Carlos Lessa, né? São três pessoas a qual eu devo muito, né? Devo muito mesmo a esses três grandes brasileiros, pensadores, etc. E isso, na verdade, alentou. Você falou que Celso Furtado, Conceição, Castro, que estava no teu nome que você falou que ia surpreender. Não, eu falei do Roberto Campos. Roberto Campos. Falei que era o resultado do Prebisch do Roberto Campos. Porque o Roberto Campos, ele, sem saber, era um desenvolvimentista. Basta ver as reformas que ele fez depois de 64. Né? Todas elas reforçando o peso do Estado, o papel do Estado. Etc. Aí ele falava contra, mas tudo bem. E era a favor da desvalorização cambial para seguir o modelo coreano, lá nos anos 50. Isso. Tem um debate no BNDES sobre os modelos de desenvolvimento em que ele fala isso. Né? Ele era um desenvolvimentista comparado com os seus pósteros, né? Os que o seguiram, ele era um vocacional. Assim, Agora, o Beluso, mas se a posteriori, depois se considerava que esse modelo da CEPAL, ele era concentrador de renda, concentrador regional, e ele criava esses problemas de disparidades sociais e regionais. Essa crítica foi acatada ou era infundada? Não. O que acontece é que as políticas eram, de fato, muito voltadas para a industrialização, e havia a ideia de que a industrialização por si só poderia levar a uma melhoria da situação social e diminuir as desigualdades, etc. Porque o Brasil botou muito tarde, o que a Europa conquistou no imediato pós-guerra, que foi essa ideia de que era preciso você ter políticas que reduzissem a desigualdade, e eles conseguiram. Aqui nós só fizemos isso em 88. Só botamos na Constituição em 88. E quem faz essa crítica tem toda a razão. Ou seja, a ditadura, apesar de ter modernizado os setores,
essa parte, ao impedir a expressão política do pessoal de baixo, digamos assim, ela impediu que houvesse essa modernização. Ah, sem dúvida, que na verdade você criasse uma situação social muito mais equilibrada. Por isso é que surgiu, nos anos final dos 60, começo dos 70, surgiu o debate sobre a distribuição de renda, do qual participamos todos. Né? Esse debate da distribuição de renda. E das políticas de Nordeste, tudo, né? Exatamente. Mas isso não é consequência da guerra também? Nasci falou agora há pouco da questão de se não tivesse acontecido a guerra, se as mudanças que aconteceram na sequência teriam acontecido. A guerra teve uma importância A enorme. postura da Europa com relação a essa questão do combate à desigualdade não tem tudo a ver com o fato de eles terem vivido uma situação que a gente, graças a Deus, nunca viveu? Do alimento, da autossuficiência. Tudo, Isso vem água, muito, né? Você vai até hoje na França, as pessoas economizam água, né? Em qualquer país do mundo aqui a gente abre a torneira porque a gente nunca ficou sem água, a gente nunca ficou sem alimento e eles viveram isso. E a noção de planejamento da guerra também, né? Também a noção de... Exatamente. Muito bem lembrado. Isso vem da Primeira Guerra, mas se acentuou na Segunda. Né? E o próprio Keynes faz uma discussão da saída da economia de guerra, em que ele fala, olha, preciso fazer uma coisa muito progressiva, porque você precisa levar a um outro tipo de controle, né, na medida que você desmonta a engrenagem de controle da economia de guerra. Deixa eu só responder a pergunta dela. Né, a gente precisa lembrar que você teve racionamento em vários países, né, racionamento de comida, de transporte, de água. Então, os europeus que viveram esse período, eles têm muito cuidado com o desperdício. Né? Exatamente. Eles são muito preocupados com o desperdício. Já os americanos não. Né? Os americanos tiveram também certas restrições durante a guerra, né? Mas eles viveram uma situação de pleno emprego, foi a economia mais beneficiada da guerra. E eles nunca foram cenário, né, professor, da guerra? Nunca foram. Essa é a grande diferença. A Europa foi o cenário da guerra. Eles, na verdade, foram poupados, porque eles estavam do outro lado. Eles só participaram da guerra mandando suas tropas. Mas você ia perguntar uma coisa. Então, eu queria que você analisasse a importância de um livro aí do final dos anos 60, que é da Maria da Conceição Tavares, que é da substituição de importações ao capitalismo financeiro. O que esse livro traz de novo para o pensamento econômico brasileiro? Não, na verdade, a primeira análise do processo importante do processo de substituição de importações no Brasil. Né? E ela mostra como a economia brasileira foi evoluindo ao longo desse processo, quais os estrangulamentos que surgiram, quais eram os problemas que você tinha para resolver. Né? Um dos quais era o problema do financiamento, porque nesse mesmo livro tem o problema do financiamento da economia brasileira, então, que é um artigo... O Inácio Rangel, ele defendia que o Brasil, que faltava para dar o salto, é ter um sistema financeiro forte. Ele até defendia não ter políticas monetárias ortodoxas para poder fortalecer cada vez mais o sistema financeiro e permitir capital próprio. Ele tinha uma ideia de que você tinha ociosidade em alguns setores, escassez em outros, e que você precisava montar um sistema de intermediação financeira que resolvesse essa questão. Quando a Conceição estava falando do capitalismo financeiro, ela estava falando uma coisa muito pouco parecida com o que aconteceu depois. Né? Ela estava preocupada com a questão do financiamento da economia, como todos nós estávamos, porque nós sabíamos que isso era um déficit que o Brasil tinha. Né? Tinha um sistema financeiro muito montado em cima dos bancos comerciais, com crédito curto prazo, a maior parte dos investimentos eram feitos com acumulação de lucros e com a contribuição do Banco Nacional de Desenvolvimento, do BNDES. O BNDES foi criado por essa razão, para financiar o investimento em longo prazo, foi criado em cima da poupança compulsória, né? E até hoje ele cumpre um papel importante, porque o sistema financeiro brasileiro não se desenvolveu... Então, eu queria explorar um ponto aí, Beluso. Hoje a gente tem um mercado de capitais relativamente desenvolvido. O mais desenvolvido da América do Sul, certamente, né? Mas ainda não na extensão necessária. Mas a gente percebe, através de todas essas matérias, CPIs e tudo que surge por aí, que você tem, aliás, desde o século passado, aí, 19, desde o encilhamento. Desde o encilhamento, que você tem um baita de um capital financeiro que se internacionaliza e que não é muito mensurável, não, né? Se você pegar os anos 30 aí, digamos, quando esse fluxo de capitais é interrompido, ele cai na economia. Né? Você diria que ao longo dos anos 70, 80, 90, quando se fala no capital próprio,
nacional, as estatísticas conseguem captar, digamos, esse capital que se internacionalizou, mas que tem raízes aqui ainda? O Brasil montou o seu processo de industrialização em cima de 3 agentes, né? Da grande empresa internacional, vou falar do plano de metas, até mesmo antes, mas no plano de metas isso ficou muito claro, né? Do Juscelino, 56, 60, né? É a grande empresa internacional, o Estado brasileiro, né, com as suas instituições e as suas políticas, e o empresariado nacional. É esse tripé que governou o processo de industrialização. Às vezes com ênfase mais em um dos agentes e menos em outros. Mas a verdade é o seguinte, você pega o plano de metas, é por excelência o exemplo dessa cooperação. Eu sempre digo que o Getúlio, nos anos 50, quando foi reeleito, né, ele pensou numa industrialização com a grande empresa brasileira, né? Tanto que ele abriu a Fábrica Nacional de Motores, a Fábrica Nacional de Vagões. Então, só que o Juscelino realizou de outra forma o sonho do Getúlio, né? Pegou um momento em que o movimento de capitais internacionais dos Estados Unidos para a Europa, da Europa para cá, né, favoreceu essa... E colocou grupos nacionais nacionais de carona. São os 50 anos em 5? 50 anos em 5 e fez mesmo. Fez mesmo. A transformação foi incrível. Quando a gente pega os anos 70, que começa a reverter as 3 décadas douradas aí do capitalismo, e começa o modelo financista a se impor, quais foram as grandes batalhas que... Porque surge o Open Market aqui, com essa ideia de que você podia controlar as expectativas até do ventureiro do SEASA, né? Como é que foi essa discussão até desembocar aí nesse financismo dos anos 90? Você está falando no mundo. Mas especificamente os reflexos de episódios mundiais no Brasil, né? Então, os anos 70, eles assistem um declínio daquele crescimento observado no mundo. Estou falando nos Estados Unidos, menos na Europa, com muito mais brilho, né? Porque foi o momento do milagre alemão, do milagre italiano, do milagre japonês, né? Que não está na Europa, está na Ásia. Mas onde o fator câmbio foi importante. Foi importante, como da Alemanha também. Né? Que as políticas industriais e as políticas, digamos, de alta conjuntura, como se dizia então, né? Investimento público, subiu muito a carga tributária, subiu o gasto público e o investimento privado veio atrás. Começa com a reconstrução europeia, auxiliada pelos americanos, depois ganha a força com as políticas nacionais, né? O que os Estados Unidos fizeram foi montar um sistema internacional, e isso vem, a concepção do Keynes em Bretton Woods, que era fazer com que você tivesse um sistema internacional e um sistema monetário que facilitasse o financiamento do balanço de pagamentos com o FMI e o provimento de crédito de longo prazo com o Banco Mundial, né? Mas a ideia é que você pudesse executar políticas nacionais, né, protegidas das turbulências internacionais. Tanto que muitos países tinham métodos ou usavam métodos de controle de capitais. Porque os controles de capitais, como ficou demonstrado nos anos 20, eram perversos, né? Eles, ao invés de irem para o país deficitário, eles iam para o país superavitário, né? Tanto que os americanos acumularam reservas ouro, etc. Os franceses, com a mania do ouro, tem mania do ouro também, né? E sugaram liquidez internacional, daí que o Keynes tirou a ideia, ele mesmo diz, de preferência pela liquidez. Mas a gente precisa entender que os anos 70 observaram que um declínio do crescimento, quer dizer, as taxas de crescimento começaram a cair, a inflação começou a subir, o período da estagflação, né? E a interpretação foi o seguinte: vamos parar com tudo isso aqui, né? Muita interferência do Estado, né? Muito protagonismo dos sindicatos, os sindicatos estão se metendo muito, estão reivindicando muito salário. Nós precisamos dar nova vida à economia capitalista e liberalizar tudo isso, né? Aí veio a Thatcher e o Reagan, né? No final dos anos 70. Né? E a partir daí foram feitas as reformas, por exemplo, essa constatação agora de que os ricos pagam pouco imposto, começou então. Você pega a taxa marginal de imposto, ou seja, a taxa que pagam os rendimentos mais altos, era de 95% no período glorioso, passou a 35%.
Então, a taxa marginal assim, não é sobre todo o imposto, você paga na parte de cima. Na parte de cima, Então, você foi enfraquecendo os sistemas fiscais, né? Tanto nos Estados Unidos como na Europa, apesar da Europa ser mais resistente, na Europa também. Né? E surgiu a ideia, você deve se lembrar, do supply side economics, da economia da oferta. Ou seja, o que era a ideia fundamental? É preciso que você não pressione muito os ricos para que eles possam poupar, né, investir, e aí isso vai ficar bom para os trabalhadores lá embaixo, porque eles vão pegar o gotejamento dessa política. É o avô da lição de casa. É o avô da lição de casa. É o avô da lição de casa. Então, e a liberalização financeira que também foi sendo feita progressivamente. Né? Preciso explicar que, nesse período todo, os sistemas financeiros eram muito regulados, né? Tinham o controle dos bancos centrais e das instituições de supervisão eram muito fortes. Você tinha tabelamento de juros nos Estados Unidos. O regulamento Q. Né? Então, eles eram muito regulados e eles estavam... Qual era a concepção? É fazer com que eles funcionassem para financiar o investimento produtivo, para financiar o emprego. Beluso, então vamos fazer mais um intervalo e o Brasilianas.org volta já. Bom, estamos de volta com Brasilianas.org. Hoje recebemos um convidado especial, que é o economista Luiz Gonzaga Beluso. Nesse terceiro bloco, vamos discutir o neodesenvolvimentismo. Qual a sua definição, as especificidades dessa nova etapa e os desafios para os próximos anos. Beluso, a gente, assim como o ciclo aí do século passado, que você tão bem descreveu aí, o modelo financista se esgota, os estados nacionais são chamados a resolver os pepinos, não dão conta, você cria uma crise com a opinião pública em muitos países, e se volta agora a ter, digamos, alguns dos princípios pré-ciclo financista voltam a ser revisitados aí. O que muda, digamos, nas concepções econômicas aí do keynesianismo, do desenvolvimentismo, à luz dos tempos atuais aí? O que ficou claro é que esse período de 30 anos, digamos, onde predominou a visão dita neoliberal, são muitos qualificativos que se dão nesse período, né? O que mudou foi a percepção clara de que você produziu muita desigualdade no mundo inteiro, né? O pessoal do Occupy Wall Street está reclamando disso. Tá? E se você for observar a trajetória dos rendimentos do 0,01% mais ricos e do 1% do topo da pirâmide, né? A divergência de evolução dos rendimentos é uma coisa tão assustadora. Eu dei outro dia uma aula na TV Cultura e mostrei os gráficos, né? As pessoas, quando olham os gráficos, elas ficam chocadas, né? Então, se produziu muita desigualdade. Isso foi acompanhado de uma acumulação de ativos financeiros muito mais rápido do que tinha ocorrido em todos os tempos, nada comparável, não tem nada comparável. Uma tremenda interdependência e integração dos mercados financeiros. Você borrou as diferenças que tinham sido criadas entre os bancos comerciais e os bancos de investimento, né? Os bancos de investimento começaram a se comportar como se fossem bancos comerciais, se financiando no mercado monetário, ou seja, onde a gente aplica o nosso rico dinheirinho, fundo DI, né, que não dá nada, mas é importante para eles alavancarem, né? A alavancagem em cima da securitização, não é que você não pode demonizar a securitização, não é ela, né? Esse é o conjunto, a forma como isso foi feito, né? É que levou a esses exageros. Ao mesmo tempo, né, nós observamos um fenômeno que pouca gente se deu conta, agora é óbvio, agora é muito óbvio, mas que o movimento de migração da grande empresa produtiva, sobretudo a americana, mas também a japonesa, a europeia, para os países de custo mais baixo, estou simplificando, né, de mão de obra abundante, etc. Isso deu por isso que eu fiz a comparação no início, isso deu provocou uma redefinição do panorama produtivo no mundo, industrial. Hoje, a China
é a maior potência. A China e a adjacência, se somar ali a China e a Ásia, elas são realmente o fulcro manufatureiro do mundo, o centro manufatureiro do mundo. Né? E isso produziu o quê? O mercado financeiro mais líquido, mais profundo, estava nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos e no seu transatlântico ancorado às portas da Europa, na Inglaterra. Né? Então, são os dois países em que essa transformação financeira se deu com mais rapidez e mais profundidade, na Europa também, mas menos. Né? Isso fez com que você se separou nitidamente o consumo, o local do consumo da produção. Beloso, isso que eu queria. Os Estados Unidos. O consumo do investimento. Pois é. Isso que eu queria ver. Os Estados Unidos sempre teve uma visão estratégica, aí, desde os fundadores, uma visão estratégica em relação ao mundo. Quer dizer, quando você pega esse desenho que culminou nessa crise, a gente pegava anos 80 e 90, o que se definia é o seguinte: não, a vocação dos Estados Unidos é para serviços, setor financeiro, internet, espacial e tudo, e o restante é indústria velha. Quer dizer, isso aí agora está consolidado, foi um desastre. Foi uma justificativa ideológica, né? Foi. Você dizer, a economia dos serviços, a economia da inovação, né? Não sustentava o emprego. Não sustentava o emprego. Aliás, o emprego foi ficando os empregos criados eram de qualidade cada vez pior. Né? É só nos serviços. O governo criou muito emprego, né? Os setores de educação e saúde também criaram muito emprego. Mas os Estados Unidos foram, na verdade, perdendo substância industrial e perdendo emprego industrial. E hoje a preocupação deles é recuperar isso, que não vai ser fácil. Né? Agora, se for pegar... Essa não é uma crise trivial. Então, quando você fala desse descolamento dos ativos financeiros da economia real, significa que o ajuste vai se dar através de uma grande deflação. Essa deflação, como é que você percebe os desdobramentos dela daqui para diante? Bom, na verdade, o que os governos fizeram foi colocar a mão embaixo da deflação que se deixar das forças de mercado quando ocorreu começou a ocorrer o declínio do ativo que sustentava essa nuvem, né, de ativos financeiros. Estou falando no caso das residências, né, porque o que houve foi uma péssima alocação de recursos, porque você concentrou tudo, quase tudo, num setor só. Né? Eu digo quase tudo porque não é verdade que foi tudo. Né? Mas no caso dessas economias, foi praticamente esse setor de construção residencial que respondeu pela taxa de crescimento, pelo emprego também. Né? E ao passo que essa demanda, né, criada pela valorização das casas e pelo sobreendividamento, porque eles usavam as casas como colateral para tomar mais dívida e para consumir, quem é que abastecia esse consumo desvairado, tanto na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos, quanto na Espanha, né, em que ocorre um fenômeno parecido, né? Os espanhóis se abasteciam na Alemanha, também na China, mas na Alemanha. A Alemanha foi a grande beneficiária, assim como a China foi a grande beneficiária, do ponto de vista do emprego e dos ganhos de produtividade na indústria. Né? Bom, vamos a uma outra pergunta enviada por um dos nossos telespectadores. O senhor acabou de falar, né, professor, que a crise não é trivial. Então, a pergunta tem tudo a ver. Quais os próximos rumos que o senhor vê para a crise? Vai haver, efetivamente, uma mudança de paradigma econômico no nosso sistema? O modelo de desenvolvimento baseado no sistema financeiro pode sofrer redefinição? Eu acho que isso vai levar a algum tempo. Não vai ser assim. Vocês vejam que as respostas da política econômica, por exemplo, na Europa, são as menos adequadas. Né? Elas, na verdade, estão na contramão. Hoje mesmo eu estava lendo um texto sobre as experiências de austeridade generalizada, como eles querem fazer da Europa. Não vai dar certo. Né? Isso aí vai levar a economia europeia a uma recessão prolongada, ou um crescimento muito medíocre, prolongado. Né? Nos Estados Unidos, você teria a oportunidade de retomar umas políticas nacionais a partir dessa preeminência monetária americana. Né? Você veja que eles fizeram um leilão de títulos públicos outro dia e pagaram
menos de 2% ao ano. Né? Jabuticaba americana. Jabuticaba americana. Então, os americanos têm, se não fosse essa teimosia política dos republicanos, eles poderiam fazer políticas anticíclicas de emprego, de renda, de reindustrialização. Né? Você tem que resolver o problema dos desequilíbrios globais, né? Entre China, Estados Unidos, Alemanha e os outros países europeus, e qual é o papel dos países emergentes. Nós aqui, né? Nós vamos continuar nos conformando com esse declínio da nossa indústria, que está sendo produzida pela nossa, digamos, exposição aos bons humores dos mercados, que valorizam o nosso câmbio, ao mesmo tempo que os chineses aqui nos invadem com os seus produtos manufaturados, né? Porque tem o problema também de como é que a China vai reequilibrar a sua economia nessa situação. Então, eu diria, a gente não pode esquecer que a crise dos anos 30, a crise de 29, ela só se resolveu realmente com a guerra e com o pós-guerra. E essa crise, espero que a gente não tenha nenhum desses incidentes, né? Guerra, mas o encaminhamento das soluções é muito difícil porque nós temos várias dimensões aí, tem essa dimensão internacional. Essa tentativa da Europa de sobrepor a Europa aos países nacionais também, que é complexa, né? Também é complicado, porque no fundo a Alemanha está querendo impor uma espécie de protetorado aos países do sul da Europa, esquecendo que a sua prosperidade, o seu sucesso nos últimos anos se deve ao fato de que os preguiçosos morenos do sul da Europa compraram, não só foram financiados pelos bancos alemães, como compraram os produtos alemães. Beluso, é pegar a situação aqui, sudeste e nordeste aqui, e colocar fronteiras nacionais. Isso. Não, diz o seguinte, o Piauí tem que pagar o déficit que ele tem com São Paulo. Aqui, olha, para dar um exemplo, aqui você tem o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, que redistribui, né, uma parte daquilo que foi, do valor que foi produzido pela sociedade brasileira, né, e aí tem o problema dos royalties também, que foi produzido pela sociedade brasileira, pelos trabalhadores brasileiros. Já redistribui esse valor de forma a reequilibrar essa situação. Né? É como se São Paulo quisesse impor aos outros, né, esse tacão de submetê-los à austeridade. É claro que São Paulo iria, no final das contas, para o brejo também. Né? É isso aí. Bom, Brasileiras.org, termino aqui. Agradeço a participação do nosso convidado de hoje, o economista Luiz Gonzaga Beluso, a Márcia, e você que nos assiste, muito obrigado. E não deixe de participar do site www.brasileiras.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá.